Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é na verdade uma continuação do vídeo anterior, em que a gente está falando sobre a relação do sistema imune com a Covid-19. Só que nesse a gente vai focar mais nos sintomas apresentados pelos pacientes. Vamos lá! Então, nesse vídeo, nós iremos nos ater a essa segunda pergunta: como a resposta imune ao vírus, que nós vimos no vídeo anterior, está relacionada aos sintomas e à gravidade da Covid-19. Lembrando que essa doença na qual estamos tratando em todos esses vídeos, ela não é uma gripe simples. Se a gente fizer um contraponto com a gripe sazonal, que é aquela que a gente está acostumada, ela é uma doença que tem um alto contágio, por isso que o número de infectados é alto, e ela se atém principalmente às vias respiratórias superiores. Por sorte, a letalidade dessa doença é baixa. Se a gente for comparar agora a SARS-CoV-1, que é a síndrome respiratória aguda grave, que surgiu em 2002, ela é uma doença mais grave, apesar do contágio ser menor, e ela atua principalmente nas vias respiratórias inferiores, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Por isso, o número de infectados é baixo, porém a taxa de letalidade é alta. A Covid-19 é mais ou menos uma mistura dessas duas situações. Por quê? Porque ela tem um alto nível de contágio, e isso é algo bastante preocupante. Ela atinge tanto as vias respiratórias superiores quanto inferiores, e aí a gente tem um caso de grande número de casos confirmados e uma letalidade alta, se comparada com a gripe normal. Atualmente, essa letalidade, falando do mundo todo, está em torno de 5,2%. Então, vamos lembrar aquilo que a gente tinha visto no vídeo anterior, né? O vírus entra na célula, começa a se replicar e o nosso sistema imune começa a atuar. Então, a gente tem aquela primeira imunidade, que é a imunidade inata, né, com as células macrófagos, células dendríticas, que é aquela nossa primeira barreira que fagocita esses vírus que estão aí circulando e apresenta os antígenos para as imunidades celular, para as células do sistema imune, tanto as células T quanto as células TCD4, quanto as células TCD8. E também a gente tem a produção de anticorpos via células B, que foram ativadas pelas células do tipo T. Toda essa comunicação entre as células imunes é mediada por citocinas. E aí a gente lembra no vídeo anterior que essa quantidade de citocinas é bastante elevada na resposta imune à Covid-19. Então a gente chama isso de uma tempestade de citocinas, e é essa tempestade de citocinas que está relacionada aos sintomas e à gravidade da doença. Então, até o vídeo anterior, a gente viu a resposta imune padrão. Agora a gente vai relacionar essa resposta imune aos sintomas da Covid-19. Então, se a gente fizer uma passagem geral por todos os órgãos afetados pela Covid-19, começando pelos pulmões, a gente vê que aqueles pulmões, né, aqueles alvéolos pulmonares cheios de células imunes, provocando uma grande inflamação nesse local, leva a sintomas como diminuição da oxigenação, tosse, febre e dificuldade de respirar. Chegando lá no coração e nos vasos sanguíneos, essa inflamação exagerada causa coagulação sanguínea, inflamação e ataques cardíacos. Se a gente for para o cérebro, alguns pacientes têm apresentado derrame, convulsões, confusão mental, inflamação cerebral, também devido a essa tempestade de citocinas, inclusive com perda de memória. Olhos, conjuntivite, que é uma inflamação da membrana, também tem sido relatado nos pacientes. Aí a gente vai para o nariz, né? Vários pacientes, não alguns, mas vários pacientes têm relatado perda de olfato. Chegando no fígado, vários pacientes têm mostrado elevação de enzimas que indicam dano hepático, e isso ainda não está claro se é apenas um dano causado pelo vírus ou também pelo excesso de medicamentos que esses pacientes, principalmente os que estão internados, precisam receber. Rins, falência renal causada diretamente pelo vírus e também resultado da queda brusca de pressão, e isso aumenta grandemente o risco de morte.
E o intestino, alguns pacientes também têm relatado problemas gastrointestinais, principalmente relatando diarreia. Então, a partir desse apanhado geral, né, dos sintomas que são observados no paciente, vamos dar destaque a alguns desses sintomas, puxando um pouquinho mais para a resposta imune. Então, primeiro, falando do sistema respiratório, né? O vírus aqui sendo inalado, atingindo as vias aéreas superiores, depois as vias aéreas inferiores. Então, assim que esse vírus entra na célula, começa a se replicar, como eu disse, o sistema imune começa a agir. Então, a imunidade inata e depois a imunidade celular provoca a liberação de citocinas nesse ambiente e essa resposta inflamatória excessiva leva a acúmulo de restos de células, porque lembra, a gente tem os linfócitos T citotóxicos que matam as células que estão infectadas. Então, tudo isso leva a dano alveolar, dificuldade para respirar e pneumonia, além do que eu já falei também, a perda de paladar e olfato. Indo agora para o dano ao sistema vascular, toda essa, olhando aqui nessa imagem à esquerda, toda essa tempestade de citocinas, né, desencadeada por várias dessas células imunes que liberam essas moléculas, causam também a liberação de plaquetas e, consequentemente, coagulação. Então, a gente tem um processo trombótico bastante evidente em pacientes com a COVID-19. E essa inflamação, esse processo trombótico, ele é devido à inflamação que afeta o endotélio, liberação desses fatores de coagulação, e isso pode desencadear acidentes vasculares mais graves que o habitual e em pacientes mais jovens do que o normal. Então, a gente tem desde sintomas menos graves relacionados a esse dano ao sistema vascular, como dor de cabeça, dores musculares, cansaço, perda de olfato, como também os sintomas graves, que esses aqui concorrem diretamente para casos de óbito, né? Então, doença tromboembólica venosa, e aí o coágulo pode ir para os pulmões, causando embolia pulmonar, para o cérebro, causando acidente vascular cerebral e causando infarto também. Falando agora de resposta imune exagerada relacionada a doenças neuronais, foi relatado que o vírus ele pode infectar células nervosas. E aí tudo aquilo que acontece nos outros tecidos pode acontecer também aqui no sistema nervoso. Então pode haver encefalopatia, crises epilépticas que podem ser reversíveis, mas também repetidas e resistentes ao tratamento. E algo muito de destaque que tem visto em alguns pacientes é a presença da síndrome de Guillain-Barré, que é um dano à bainha de mielina, por causa dessa inflamação, por causa da presença do vírus, e isso leva a formigamento, fraqueza nas extremidades e até mesmo paralisia de membros. Outro sintoma que também tem sido visto, né, em pacientes, agora relacionado a efeitos dermatológicos, é o que é atualmente chamado de pés de Covid, que aqui nessa imagem à esquerda está mostrando um exemplo bem claro. Manchas vermelhas ou roxas nos dedos ou nas laterais dos pés, mais frequentemente relatado em crianças e adolescentes, e não está ainda muito claro qual seria a causa direta desse sintoma. Mas alguns pesquisadores têm falado que isso pode estar associado a distúrbios de coagulação sanguínea, né, como a gente falou. Um outro efeito dermatológico muito grave de destaque, né, na mídia foi o que aconteceu com aqueles dois médicos, o Hu Weifeng e o Yifan, lá de Wuhan, né, a primeira cidade acometida ou relatada como acometida pela doença. E eles estavam na linha de frente do combate à Covid, eles contraíram a doença e aí ficaram internados em coma e no hospital começaram a manifestar esse sintoma da pele escurecida. E aí também, mais uma vez, não se sabe, né, exatamente qual que foi a causa desse escurecimento da pele, mas alguns especialistas atribuem isso à insuficiência hepática, outros consideram que pode ser um efeito colateral do tratamento que receberam, eles receberam hidroxicloroquina, e infelizmente, esses dois médicos, depois de terem saído do hospital, eles faleceram, um em junho de 2020 e outro em fevereiro de 2020.
Falando de um outro sintoma que é bastante grave, é o sintoma hepático, né? Então, tanto esses sintomas, né, essa falência hepática, essa falência renal, pode estar relacionada diretamente à presença do vírus nas células renais, como também como decorrência de efeitos sistêmicos, e isso leva a esse dano renal. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente tem essas duas situações, né? A presença do vírus diretamente nas células renais, causando dano renal, como também como resultado de problemas em outros sistemas, como disfunção endotelial, como a gente tinha falado, coagulação sanguínea devido à tempestade de citocinas, danos aos pulmões, que isso pode também levar a uma injúria aguda nos rins, como também danos no sistema cardiovascular, que também pode levar a esses danos renais. Então, esses danos renais, como que eles se manifestam clinicamente? Com altos níveis de proteína na urina e exames anormais de sangue, indicando que os rins não estão conseguindo realizar sua função de filtrar e de reter essas proteínas da forma como deveria. E aí, o que tem acontecido nos pacientes internados é que muitos deles requerem hemodiálise. E quando esse paciente tem doenças crônicas pré-existentes, como pressão alta e diabetes, esse risco renal ainda é aumentado. Mas não podemos esquecer de que isso também pode acontecer em pessoas anteriormente saudáveis, ou seja, sem comorbidades. Falando de uma comorbidade que tem sido frequentemente associada a uma severidade maior da Covid-19, a gente tem a obesidade. Isso porque a obesidade ela está relacionada diretamente à disfunção respiratória. Então, pensa que o vírus ele afeta primariamente, né, a região pulmonar e a respiração. E se a obesidade está relacionada diretamente a essa disfunção respiratória, isso vai ter um impacto numa doença mais grave. Então, quais são, né, as características dessa disfunção respiratória? Dificuldade dos mecanismos de respiração, dificuldade nas trocas gasosas, baixo volume pulmonar, baixa força muscular. A obesidade também está diretamente relacionada a comorbidades que também são causas para uma Covid-19 mais severa, como doença cardiovascular, diabetes e doença renal. E também a obesidade está relacionada a risco metabólico, né? Que tem uma relação também direta com essas comorbidades, como hipertensão, pré-diabetes, resistência à insulina e dislipidemia. Então, a obesidade tem sido relacionada com uma Covid-19 mais severa. Então, todos esses sintomas que a gente viu aqui estão relacionados àquela resposta imune exagerada, né? E também a doenças pré-existentes ou situações pré-existentes nos pacientes. Então, a gente fecha com esse vídeo a parte que a gente fala do vírus e da resposta imune, e nos próximos vídeos, para a gente fechar toda essa discussão, eu vou abrir essas 3 perguntas, que vamos dizer assim, perguntas mais práticas, né? Como é feito o diagnóstico da Covid-19, quais os tratamentos e a tão sonhada vacina, quais são as vacinas que estão sendo pesquisadas para a gente finalmente ficar tranquilo em relação a essa doença. Então, essas foram as referências que eu usei e espero vocês nos próximos 2 vídeos para a gente fechar essa nossa discussão.